Boa noite, irmãos. Boa noite, querida e primeira Igreja Batista de Mesquita. Estamos mais uma vez reunidos de maneira virtual para celebrar, honrar o nosso Deus. O tema do culto desta noite já aparece aí na tela, seja forte, coragem. E nós vamos meditar hoje exatamente sobre essa nossa necessidade de fé, de coragem para enfrentar as crises da vida. O texto de Romanos capítulo 12, verso 2 também aparece aí. Lá na sua casa eu convido você para recitar comigo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu queria convidar você que está conosco, ligado via internet, no Facebook da igreja, que incentive outros a fazerem o mesmo e que também interaja com a gente. Mande sua mensagem, deixe seu comentário e a gente vai selecionar alguns para que sejam mencionados aqui e a gente possa, assim, produzir uma interatividade que certamente vai ser abençoadora no decorrer do culto dessa noite. Então, damos boas-vindas a todos vocês. Esse é um dia especial para a primeira Igreja Batista de Mesquita, quando comemoramos os 78 anos de nossa existência. Fizemos menção disso no culto pela manhã. Tivemos mais de 1000 visualizações do nosso culto. Foi uma grande bênção e imaginamos que agora à noite não será diferente. Você é nosso convidado a não apenas assistir o culto aí, mas cultuar com a gente. Bom, não se iluda achando que você está diante de uma tela e que você pode daí simplesmente como quem assiste uma televisão. O nosso convite não é para isso. O nosso convite é para você de verdade colocar o seu coração diante de Deus e adorar junto com a gente. Então, eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e buscar ao Senhor em oração agora. Deus querido, nós te agradecemos por esse momento em que podemos nos reunir, até virtualmente, e a gente aqui, teu povo lá em casa, nós rogamos a tua presença entre nós. Obrigado pelo teu Espírito, que não se limita a tempo, espaço, mas que nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Que esta seja uma noite de mais uma vez o teu povo estar diante do Senhor em oração, na leitura da tua palavra, aprendendo dos teus princípios e tomando decisões que nos ajudam a viver mais perto de Jesus e enfrentar as crises que a vida nos apresenta. Muito obrigado pela vida destes, todos que estão aqui nessa equipe, ajudando na transmissão. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os equipamentos, abençoe, ó Deus, tudo que está sendo preparado, programado, que traga, ó Deus, a presença do Senhor para mais perto do teu povo, onde quer que ele se encontre. Fica conosco, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos cantar e eu queria incentivar você, não se esqueça, interaja, ponha seu comentário aí no Facebook e a gente vai daqui a pouco orar, ponha seu pedido de oração, a gente vai também colocar isso diante de Deus em instantes. Cantemos, louvemos ao Senhor, vida de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mesmo afastados fisicamente. Nós estamos aqui tentando manter essa chama de amor e união acesa entre nós, da PIB de Mesquita e outros que estão conosco nesse momento, nos alegrando de participarem deste culto. Então cante conosco, como é bom que os irmãos vivam em união. Levante aí do seu sofá, alegre-se no Senhor. Amor e comunhão.
de amor, de vitória, vida de união. Como é bom? Como é bom viverem unidos os irmãos. Expressão de graça, amor e comunhão. Há um só corpo e um só coração. Vida de amor e vitória, vida de união. Eu quero mais te amar, meu irmão, te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. Como é bom? Como é bom viverem unidos os irmãos. Expressão de graça, amor e comunhão. Há um só corpo e um só coração. Vida de amor, de vitória, vida de união. Eu quero mais te amar, meu irmão. Eu quero mais te amar, meu irmão. Te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. Eu quero mais te amar, meu irmão. Eu quero mais te amar, meu irmão. Te abençoar e orar por você. Todas as barreiras caídas estão. Teremos aqui vida de comunhão. Teremos aqui alegria no partir do pão. 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 Deus seja louvado. Amém. Muito bem, eu vou convidar aqui o pastor Tiago Marcelino, pastor de jovens e adolescentes de nossa igreja. Ele vai para esse microfone aqui, que está higienizado, e vai nos conduzir a Deus em oração. Olha, Tiago, pastor, eu quero que o irmão lembre de orar pelos filhos da irmã Rita Vital, André e Tiago. Hoje cedo ela postou esse pedido de oração lá. Também lembre de orar pelo Sérgio, filho da irmã Eunice, passou por uma cirurgia de melanoma, já está em casa. Ore pela Daniele Bigarani, esposa do pastor Cleverson. Ela sofreu um acidente, está com o pé engessado. E nós estamos contentes, são mais de 90 pessoas participando do culto agora, né? E isso nos alegra muito o coração. Deus abençoe cada um dos membros da PIB de Mesquita, das famílias de nossa igreja. E nós vamos orar, pastor Tiago, sobretudo por essa pandemia, pelas consequências dela na economia, nos países, pelos profissionais de saúde, os agentes públicos que precisam ir às ruas para executarem seus serviços, estão em risco também. E pedir, sobretudo, que nossa população brasileira faça a sua parte e fique em casa, siga as orientações dos agentes de saúde, das nossas autoridades, e a gente consiga fazer o papel que cabe a gente no controle dessa pandemia. Então, oremos com o pastor Tiago. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a sua igreja está além das paredes de tijolo, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado. Ó Deus, a sua igreja está muito além, mesmo separados corporeamente, ó Deus. Sim. Estamos juntos num só espírito, Amém. num só pensamento,
por todo canto desta terra, ó Pai. Obrigado, Senhor. E agora nós queremos juntos te clamar. Ó Deus, nós acreditamos que o Senhor é o Deus da ciência. Amém. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus da medicina, ó Pai. Amém, Senhor. E agora nós te pedimos que o Senhor esteja iluminando todos os profissionais, ó Pai, que estão agora no embate direto contra esse vírus, ó Deus. Amém, Senhor. Nós acreditamos no seu poder. Cure a sua terra, ó Pai. Amém. Cure a terra, Deus. Senhor. Nós acreditamos no poder da sua cura, ó Deus. Amém, Esteja na frente com esses profissionais, iluminando, dando sabedoria a eles, ó Deus, para Amém. lidar da melhor forma possível com essa pandemia, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus, agora pela membresia da nossa igreja, ó Deus, pelo povo de Deus que está agora nos assistindo, ó Deus. Povo, ó Deus. Acalme os corações, Senhor Sim, Deus. Pai. Tire o Aquela medo, paz que tire vem o do pânico, Senhor, ó Deus. tire a ansiedade, ó Deus. Sim, Ó Deus, que nós não nos esquecemos, nós não nos esqueçamos quem nós representamos aqui nesta terra, ó Pai. Nós representamos o Rei da Esperança, Senhor. Amém, Senhor. Tu és o Rei da Esperança. Amém. E neste momento nós precisamos ser instrumentos de Ti, ó Deus, para levar esperança às pessoas, ó Deus. Amém. Te peço pelos enfermos, ó Deus. Os irmãos agora que digitaram ali seus pedidos, ó Deus. Ó Deus. Nossos irmãos que fizeram operação, passaram por cirurgia. Ó Deus, esteja agindo na recuperação dos mesmos, Pai. Amém, Senhor. Esteja ali no leito, ó Deus. Esteja nos hospitais, as pessoas que estão adoecendo, Senhor Deus. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Nós te clamamos, ó Deus, Cuida, Senhor. que o amor do Senhor, Senhor Deus, que a graça salvadora de Jesus, Senhor Deus, que as consolações do seu Espírito Santo estejam conosco, ó Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Nós acreditamos por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, Deus seja louvado. Nesse tempo de culto mais resumido, mais curto, essa música a gente reserva por um momento de dedicação e de fidelidade, tão próprio da nossa igreja. Como é bonito ver a cada domingo as pessoas vindo ao gasofilácio, depositando suas ofertas. E como a gente não pode fazer isso hoje, você está aí na sua casa, a gente quer lembrar que é nessa hora que você pode demonstrar o seu real compromisso com a igreja do Senhor, né? Ninguém vai ficar vendo você entregar seu dízimo, mas você pode fazê-lo através dos meios digitais, transferência bancária, ou você pode vir aqui à secretaria da igreja, num dia da semana, no horário comercial, entre 8 e 6, para depositar aqui a sua oferta, o seu dízimo, tá? O gasofilácio está lá posicionado lá na secretaria, a Raquel está aqui, dando expediente, e você pode participar assim também, tá? Sobretudo, é uma alegria para o crente fazer isso, ter um coração generoso, bondoso com as coisas do Senhor. Então, enquanto nós cantamos, você assume seus compromissos aí com o Senhor de entregar dízimos e ofertas. Diz a palavra do Senhor, através do profeta Isaías: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Não tenha medo, o Senhor é com você. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não,
a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, e estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, e estás me ensinando que sempre és Deus. Fortaleça o teu povo, Senhor. Não os deixes temerosos, Senhor Deus, nesses dias difíceis. Ajude, Senhor Deus, para que a cada dia, mesmo que tudo pareça impossível, a possibilidade está no Senhor. A possibilidade que tudo vai passar está nas tuas mãos de poder. Amém. Muito bem, obrigado. Nós vamos à meditação da palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo composto por Davi, um homem de Deus, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi foi alguém que experimentou muitas lutas na sua vida, crises. E aqui no Salmo 27 nós o vemos diante de uma delas. Davi compõe um salmo no meio de uma grande crise. E neste salmo nós podemos aprender como vencer a crise, como vencer as crises da vida. Quem poderia imaginar que de um momento para o outro o cenário do mundo inteiro mudasse? Agora estamos em isolamento social, dentro de casa, alguns já se sentindo apavorados porque não conseguem lidar com a falta, não pode sair de casa, não pode ir no comércio, tudo fechado, não pode trabalhar, preocupado se vai ter dinheiro, se o pagamento virá. Todas estas preocupações estão trazendo não apenas a doença para o corpo físico, mas a doença para a alma. Tem gente desesperada. Eu visitei alguém essa semana que dizia: pastor, eu não consigo, eu estou com medo, eu já não ligo essa televisão, já não vejo o celular, as notícias, isso tudo me amedronta, a minha alma não consegue encontrar paz. Como enfrentar as crises? Nós vemos aqui Davi no Salmo com duas perguntas no primeiro verso. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Duas perguntas: a quem temerei e de quem terei medo? Perguntas que Davi responde neste salmo. Ele está enfrentando grande tribulação. O seu momento de vida é muito difícil. Vejam o que ele diz no verso 2: quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Vejam o verso 6: agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Ele tinha inimigos perto dele. Vejam 12:
não me entregues à vontade dos meus adversários. Davi tem medo, Davi vive uma crise, e isso está muito perto dele. Não é uma coisa longe, distante, está muito perto. Ele está vivendo em crise, a crise está ao seu redor. Mas a crise não vem sempre de inimigos, como no caso de Davi. Pode vir de uma doença, como essa que estamos vivendo nestes dias. Pode vir de um desemprego. Pode vir do problema com alguém da família, um filho, um cônjuge. E nessas horas em que a crise se avizinha, parece que falta o chão, falta luz, fica tudo escuro e o medo começa a tomar conta. Nessa hora a gente deve lembrar da frase de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Qual era a experiência de Davi? Ela pode nos ajudar. Sabe, uma das falácias desse mundo é dizer que quem tem fé não tem medo. Isso não é verdade. A fé não é antagônica ao medo. É possível ter fé e ter medo. Fé não significa não ter medo, mas a fé é entregar-se a quem pode ajudar a superar o medo. Com medo, podemos ter fé, e com fé podemos ter medo. Mas quando se tem fé verdadeira no Senhor, a gente se entrega a Ele, certo de que Ele pode nos ajudar a superar o medo. Vejam, por exemplo, a vida de Jesus. Jesus enfrentou o medo. Em Marcos capítulo 12, versos 32 e 34, vão dizer que Jesus, indo ao jardim do Getsêmani, ali começou a orar e disse: a minha alma está atemorizada, eu estou apavorado, eu estou angustiado, tomado de pavor. Essa ideia de inquietação grande que desestrutura a vida. A crise vem e tira o chão da gente. Jesus ali começou a clamar porque estava tomado de medo. Ele era Deus, mas esse dia foi tão dramático para ele que o autor de Hebreus chegou a dizer no capítulo 5, verso 7, que ali ele fez orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. Ele tinha temor até a morte. E porque ele experimentou isso, Jesus é capaz de nos compreender. Ele sabe o que é viver um momento com o coração aflito. Ele sabe viver o que é viver quando a crise se avizinha. Ele sabe o que é experimentar essa coisa em que o chão parece não estar aqui, tudo é escuro, não há luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Foi isso que Jesus clamou em oração. E o principal não é aliviar a situação da crise, mas é entregar-se àquele que é digno de confiança e que tem poder para nos capacitar, para nos proteger e nos levar a vencer as crises. Então, o salmista Davi, neste salmo, experimentou exatamente isso. O homem segundo o coração de Deus nos ensina como é que a gente pode vencer as crises. Qual era a crise de Davi? A gente não sabe exatamente qual era. Pode ser uma crise, enquanto ele era bem novinho, ele foi perseguido por Saul. Pode ser uma crise quando ele estava mais amadurecido, já rei, e Absalão, seu filho, se voltou contra ele, tentando usurpar o seu trono. Pode ser uma outra crise que ele viveu quando já idoso, decidiu ir à guerra. Isso está em 2 Samuel 21 a 15. Ele quase morreu, ele teve que ser socorrido por um dos seus guerreiros. Davi se cansou muito naquela guerra e alguém ia matá-lo se não fosse um guerreiro para lhe salvar. E então disseram depois disso: Davi, você nunca mais vai para a guerra com a gente, você está velho, você não aguenta mais o rojão. A gente não sabe em que momento da vida de Davi ele experimentou crise, novo, maduro ou já idoso, mas ele experimentou e ele nos ensina como é que a gente pode vencer a crise. Jesus também enfrentou crises na sua vida com a sua família. Veja João 7, 2 a 5, seus irmãos
se achegam perto dele para dizer: você deve sair daqui, você não pode ficar aqui. Nem os irmãos de Jesus criam nele. Isso gera crise. E Marcos 3, 20 a 21 diz que seus familiares disseram acerca de Jesus: ele está fora de si. Assim, quando a gente começa a ouvir esse monte de comentários do que tem acontecido, vítima do Covid-19, as notícias são terríveis, elas se avizinham, elas se aproximam, elas nos cercam. Estamos cercados por um vírus inimigo, está na mão de alguém querido, está numa maçaneta, está na porta do carro, está na condução. Onde está? Está perto, a gente tem medo. Está nas mãos, está nos objetos. As previsões apontam para um pico agora no mês de abril. A gente está só começando, imagina ficar até o final de abril nessa situação, e pode ser que se avance para depois de abril. Olha o que diz o salmista Davi no verso 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A primeira morte de vítima de Covid-19 no Brasil foi um senhor que foi contaminado pelo próprio filho que veio dos Estados Unidos. Às vezes a família da gente pode trazer uma coisa ruim, mas o que Davi está ensinando, dizendo, é que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca nos abandona. A gente pode vencer a crise na certeza de que o nosso Deus nunca nos deixa, nunca nos desampara, como é promessa da sua palavra. Devemos tomar todos os cuidados, devemos estar alertas, mas as autoridades estão dizendo que boa parte da nossa população será contaminada. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com alguém da família da gente. Essa semana estamos vivendo lá em dificuldade com o Renan. Renan tem tossido, Renan tem espirrado. Essa noite passada estava um pouco febril. A gente fica alerta com essas coisas todas. É nessa hora que a gente pode experimentar o cuidado de Deus. Eu confesso, irmãos, teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei lá preocupado, será que vai acontecer alguma coisa com meu filho? Será que ele vai transmitir para a gente? Como é que é isso tudo? Mas a gente precisa olhar para o Senhor e saber que Deus cuida da gente melhor do que eu posso cuidar do meu filho. É possível que sejamos contaminados e o Senhor nos cure. Deus pode fazer estas coisas, nós o temos conhecido dessa forma. Então, quando a crise surge, quando ela se avizinha, a gente deve se lembrar que há um Deus que cuida da gente. Existe um Salvador que também enfrentou crises, e Ele pode nos ajudar a vencer as crises também. Aquelas pessoas que passaram por crises na Bíblia, quando escreveram acerca delas, elas não estavam assentadas numa cadeira confortável de executivo, com um computador em sua frente, escrevendo, como estes romancistas fazem, escrevem suas histórias, seus dramas, seus suspenses. Não, as crises da Bíblia foram escritas e vividas por pessoas reais, elas realmente experimentaram isso, mas todas elas foram livres pelo Senhor. Nós temos um Deus que nos livra das crises. Os mais belos salmos de confiança foram escritos por pessoas mergulhadas em crise. E o nosso Deus não é alguém abstrato, distante, mas é um Deus presente, que sempre cuida daqueles que nele confiam. Davi enfrentou crise, mas Davi experimentou da presença do Senhor, que lhe disse: eu cuido de você, ainda que seu pai e sua mãe lhe abandonem. Outra coisa que a gente aprende neste salmo sobre vencer as crises, é que quando a crise surge, o refúgio existe. Veja o que está nos versos 4 a 6. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quando se tem um problema, Davi está dizendo, o refúgio é certo. E a primeira reação que a gente tem quando enfrenta um problema é fugir dele, é sair. Mas o salmista caiu em si e percebeu que o problema que se avizinhava não tinha para onde fugir. Parece os dias de hoje, né? Para onde fugir? Para onde se refugiar? Para onde correr? Para onde a gente vai? O salmista está dizendo, eu vou para o Senhor. Aqui na realidade dele, ele dizia, eu vou para o templo, eu vou para o tabernáculo, eu vou para perto do Senhor. E meu irmão, para ir para perto do Senhor, você não precisa vir para cá, para a Rua Paraná. Para ir para perto do Senhor, basta que você aí, onde está, dobre os seus joelhos, busque o seu Deus. Deus está perto de todos aqueles que o buscam de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A crise que se avizinha é portátil. Para onde a gente for, ela vai atrás, ela vai conosco. Conta-se que na Idade Média, quando surgiu a peste bubônica, que matou milhares de pessoas, as pessoas deixavam as cidades e iam para o campo, para o interior, a fim de fugir. Mas lá a peste os alcançou também. O problema alcança mesmo porque a gente vá para a praia, para o campo, para a montanha. Está aí. A gente tem um Deus a quem recorrer. Não adianta ter asas para fugir, como o salmista, no Salmo 55:6, uma vez escreveu, disse assim, se eu tivesse asas de pomba, eu voaria para bem longe. Não adianta. Para onde vai? O mundo está contaminado, o mundo está se contaminando. É necessário ir ao Senhor. Quando a crise surge, o refúgio existe no Senhor. Diante da crise, o salmista ansiou por viver, estar na presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. A gente tem a ideia de que Deus habita nesse lugar. Oramos e dizemos, a casa de Deus. Deus não habita aqui. Nós somos a habitação do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo. Nós somos o santuário de Deus aqui na terra. Nós devemos, irmãos, nessa hora, exercer esse papel de sermos aqueles a quem as pessoas podem recorrer para encontrar em Deus. Porque nós que estamos vivendo essa crise, temos ao Senhor, podemos recorrer a Ele e nele encontrar paz. Mas e as pessoas que não têm? Devemos agora viver tão próximos de Deus, que as pessoas percebem que em nosso coração há aquela paz que excede todo entendimento e que nos torna testemunhas dele para aqueles que estão à nossa volta. Diante das crises, a gente deve colocar os olhos no Senhor, não se enfurnar no choro, não se enfurnar em bebida, em coisas que nos alucinam, que tentam nos afastar dos problemas. Isso só vai agravar. Você deve ir para perto do Senhor, sem tirar os olhos dele. A gente conhece aquela famosa história de Jesus andando sobre o mar, e Pedro, quando Jesus disse, sou eu, não temais, ele disse, deixa-me ir ter contigo. E Pedro foi, a gente conhece a história. Pedro está andando, indo ao encontro do Senhor, mas exatamente no momento em que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar e precisa pedir socorro ao Senhor. Que no meio dessa crise, a gente ponha os olhos no Senhor sem tirar. Ponha os olhos no Senhor. E isso nos mantenha por sobre as águas. Isso nos mantenha numa caminhada de confiança.
para prosseguir e se tornar testemunhas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Crises podem mostrar sua carranca, inimigos podem estar ao redor, mas a gente põe os olhos fitos no Senhor para ver a sua bondade. Veja o que diz o verso 13: viverei até ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Você talvez diga, pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor não está na minha pele, o senhor não conhece a minha situação, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus não pode ser alcançado aqui onde estou, e isso não é verdade. Deus não se esquece de ninguém. A gente até pode tentar se afastar dele, mas Deus nunca se esquece, nunca se afasta, porque Deus não mente, a sua palavra não cai por terra. Foi ele quem prometeu nunca abandonar e nunca desamparar os seus. Lembram da história de Jacó? Jacó era um usurpador, enganou seu irmão, enganou seu pai, fugiu, foi para longe. Jacó passou a vida enganando as pessoas, enganou seu tio, enganou esse, enganou aquele, vivia fugindo, até o dia que ele teve um encontro com o Senhor no vale de Jaboque. Depois que ele passou a lutando contra o anjo do Senhor a noite inteira, Jacó foi tocado pelo Senhor. E ali, depois daquela experiência, ele dá nome àquele lugar, ele chama aquele lugar de Betel. E Betel significa casa de Deus. E a exclamação de Jacó, mais do que o nome que ele deu ao lugar, é impressionante. Jacó diz: Deus estava aqui o tempo todo e eu não sabia. Deus está ao lado da gente. Muitas vezes a gente não sabe, mas Deus está. Ele não nos abandona, é promessa dele. Se você se esqueceu de Deus, se afastou de Deus, ele não se esqueceu de você. Deus não encolheu a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, ao contrário, está estendida. Basta que você creia e se entregue. Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz que ele escreveu o nosso nome na palma de sua mão. Você consegue esquecer sua mão? Acho que nesse tempo é que não dá mesmo, né? Toda hora lava a mão, toda hora álcool gel, cuidado para não apertar a mão do outro, cumprimento de longe. A gente não esquece da mão. Deus não esquece da gente porque escreveu o nosso nome na palma de sua mão. Por que na palma da mão? Para que em todo tempo o Senhor possa olhar e lembrar da gente. Seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. E Ele é o refúgio sempre presente quando a crise se aproxima. E por fim, eu quero dizer que para vencer as crises é necessário fazer um compromisso com o Senhor. A partir do verso 6 até o verso 14 deste salmo, você vai encontrar Davi falando do seu compromisso com o Senhor. Eu não vou ler todos os versos, mas em todos eles, a maior parte do salmo, o que Davi está dizendo aqui, é do seu compromisso com o Senhor que nos leva a vencer as crises. Oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei louvores, e nisso tudo Davi revela o seu compromisso. Para vencer as crises, a gente precisa assumir compromissos. Para vencer as crises, a gente precisa se entregar ao Senhor, dizer para Ele o que a gente quer que mude na vida da gente. Isso é tão importante dizer, porque nestes dias, há muita gente que pensa que Deus é um ser descartável. A gente está perto de Deus, Ele nos abençoa, e quando a bênção chega, então a gente deixa Deus de lado. Não, não é assim. Deus não é alguém que se usa e joga fora. Por isso, no verso 8 ele vai dizer: eu vou buscar o Senhor e vou buscar com uma mudança de vida. Não adianta para Deus simplesmente quebrar o galho, pedir a Deus para simplesmente quebrar o galho, resolver o problema e não mudar de vida. O salmista está dizendo:
você pode contar com Deus, você pode ser socorrido por Deus na hora da crise, mas esteja disposto a mudar de vida. E a melhor maneira de mudar de vida é pedir a orientação ao Senhor. Deus não é como um Papai Noel, que simplesmente vem, dá os brinquedos e depois se vai. Não, Deus quer de nós uma busca incessante. Veja o que diz Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem busca a Deus o encontra quando o faz de todo o coração e está disposto a mudar a vida para o diapasão do Senhor. E quem busca a Deus tem gratidão em encontrá-lo e muda de vida. Um pastor de uma igreja no interior de São Paulo tinha um programa de rádio no primeiro ano do ministério. Depois de um ano, a rádio ia passar por mudanças e a igreja tinha que aumentar o seu tempo lá na rádio. O dono da rádio fez questão de conhecer o pastor da igreja. E disse, eu agora quero conhecer esse pastor, a audiência dele é boa na nossa rádio aqui, ele vai passar a ter 2 horas. Chame aqui que eu quero conversar. O pastor foi lá. Quando o pastor chegou, era um pastor novo, 20 e poucos anos. E o dono da rádio disse assim, eu esperava encontrar aqui um senhor de idade, já bem velhinho, suas palavras são muito sábias, e eu imaginei que ia encontrar alguém aqui de muita idade. E o pastor depois disse para ele, ficou pensando assim, tem gente que pensa que para servir a Deus, a gente precisa dar para Deus os últimos anos da vida. É o bagaço que se dá para Deus. Não é assim. O tempo de se entregar a Deus é agora. O salmista vai dizer, o nome de Deus é já, é para agora. Buscar a Deus agora é uma questão de sensatez, porque Deus é sempre a melhor companhia para a gente. E vejam, o salmista no verso 14 vai terminar dizendo, espera pelo Senhor. E até aqui ele estava falando de si, da sua luta, do seu compromisso com Deus, mas agora ele começa a falar para os outros. É como se ele subisse no alto de uma montanha, apanhasse uma corneta, um megafone, e começasse a falar, vocês outros aí, vocês estão vivendo crise, espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele está dizendo, não fiquem com pena de mim, aprendam a viver e superar as crises, não fiquem olhando para as minhas lutas, mas espera no Senhor, confia no Senhor, entrega a Ele, muda de vida no Senhor. Quando a gente experimenta de Deus e vence as crises, a gente se torna um arauto do Senhor. A gente entende que Deus não é apenas aquele que quebra o galho da gente, que apenas protege a gente, mas faz da gente testemunha do seu poder, da sua graça e da sua bondade. Mesmo nas piores crises da vida, é possível experimentar paz e segurança em Deus. Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, paz que excede o entendimento. Essa não é uma paz qualquer, ele dá nome a ela, diz, é paz de Deus. Não é paz que vem da sua oração, não é paz que vem de um mecanismo psicológico, não é paz que vem dos agentes de saúde com notícias boas, não é paz que vem porque o problema foi para longe, não, é a paz de Deus. É essa a paz que excede o entendimento, é essa paz que é acima das circunstâncias, é essa a paz que domina o coração daquele que se entrega
totalmente ao Senhor. Mas tem gente que diz assim: ah, pastor, eu tenho fé, mas eu continuo com medo. Ora, é hora de você exercitar sua fé. É hora de você olhar para o Senhor. Eu conheço a história de um taxista aqui do Rio de Janeiro, que no banco de trás, no chão, no assoalho do banco de trás, ele tinha sempre uma moedinha de 10 centavos. Toda pessoa que chegava lá no seu carro dizia assim: ei, senhor taxista, o senhor esqueceu uma moedinha aqui. E o taxista aproveitava para dizer: não, é porque eu acredito nessa moeda de 10 centavos. Acredita como? Ah, eu botei essa moeda aí, e depois que eu botei essa moeda aí, o meu táxi nunca mais andou vazio, eu sempre tenho passageiros. Veja, o homem tinha fé numa moedinha de 10 centavos. Em quem colocamos nossa fé? Isso faz a diferença. A nossa fé deve estar no Senhor, o único digno de fé, porque Ele tem todo o poder nas mãos e Ele pode nos livrar das crises. Quem faz um Deus para si e põe a sua fé nesse Deus, esse Deus sempre será um Deus pequeno, porque foi criado pela imaginação, pela capacidade humana, sempre será menor que você. E quando as crises que vêm sobre você forem maiores que você, então você se verá em apuros. É por isso que a sua fé precisa estar no Deus soberano, no Criador de todas as coisas, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo estava no final da vida, bem no finalzinho, mas não pense que ele tinha muito tempo, não. Bem no finalzinho mesmo, ele já tinha recebido o veredito do seu julgamento, e a história comprova que 2 semanas depois, ele foi morto em Roma. Mas ele escreveu a 2ª carta a Timóteo, seu filho na fé. E no capítulo 4, Paulo escreveu dizendo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa letra foi transformada em música, nós a cantamos no Cantor Cristão, uma autêntica declaração de fé e de compromisso, porque Paulo estava indo à morte por conta da sua fé, por conta da sua vida colocada no altar do Senhor. E o Senhor Jesus também disse a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para vossas almas, quando vocês aprenderem de mim. Que a nossa fé nos ajude a aprender com a palavra, aprender com Jesus, como é depositar a vida por completo e encontrar no Senhor o descanso de que a gente precisa no meio das crises. Não confie em outro. Nunca alguém confiou em Cristo e se viu decepcionado. Nunca alguém confiou em Cristo e não experimentou a vitória sobre as crises da vida. Entregue sua vida ao Senhor. Confie sua vida ao Senhor. Ponha sua total confiança no Senhor, para que possa experimentar a vitória sobre as crises. Nós vamos cantar aquela linda música do cantor cristão, do HCC, Nossa Fé Jesus Contemplará. E eu sou tão contente que tenham mudado a letra dessa música de sua fé para nossa fé. Né? Estaremos cantando, eu aqui, irmã Lindalva, Felipe, você aí na sua casa, juntos cantaremos uma declaração de fé, crendo que o Senhor há de contemplar a nossa fé
e nos conduzir em triunfo. Cantemos. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que nele firme confiou e que da promessa em nada dura. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Jesus contemplará. Bem, estou sendo informado aqui que a nossa transmissão chegou a 130 idosos aqui. Esses devem ser muito bem cuidados pelos filhos, pelos netos, sobrinhos, enfim, porque é gente muito preciosa para nós, tá certo? Então vamos orar por estes idosos, vamos também orar por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, aqueles que vivem nas ruas, estão sujeitos aí, os que estão nos presídios. A Raquel lembra de orar por aqueles que trabalham com telemarketing, naquelas baias, uma bem pertinho da outra, né, em risco grande que existe ali. A Maristela Massacécia, nos assistindo também, pede que oremos por esse delicado momento da humanidade, pelos funcionários das secretarias de saúde. O irmão Valdir pede que oremos por Valéria, sua irmã. Hoje houve o sepultamento da outra irmã dele, a Vilma, e a Valéria está muito debilitada emocionalmente depois desse episódio em sua família. Oremos por ela. O Moisés Soares, irmão do Betinho, está lá em Mossoró assistindo a gente manda um abraço para ele e para todos aqueles que nos assistem à distância. Vamos terminar, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor e depois a gente recita a bênção araônica e encerra esse tempo de transmissão de culto online. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos juntos aqui, em torno da Tua Palavra, cantando louvores ao Senhor. Te agradecemos porque Tu és o Deus poderoso, Tu estás acima de tudo e de todos no meio desta crise que nos assola, e não apenas a nós, ao mundo inteiro. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor ajude a população do mundo a se voltar para o Senhor nessa hora, que esse seja o tempo das pessoas voltarem o coração, buscarem ao Senhor, entregarem a sua vida a Jesus, que onde essa mensagem chegar, alcançar, vidas sejam tocadas pelo Senhor, para experimentarem a vitória sobre as crises. Nós queremos clamar, ó Deus, em favor dos idosos, clamar em favor dos que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, daqueles que estão indo e vindo para o trabalho, porque é necessário que façam isso.
Nós queremos clamar em favor das autoridades, dos cientistas que estão em busca de cura e de vacina, clamar pelos profissionais que precisam lidar com os infectados, que o Senhor os proteja, clamar pelas autoridades que precisam tomar decisões, firmar decretos, e, ó Deus, assim tentando proteger a população. Nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia do nosso mundo, derrama sobre nós a tua misericórdia, e, ó Pai, que as pessoas possam experimentar daquela paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e possam encontrar a paz que só Jesus tem para dar. Nós clamamos, ó Deus, por isso tudo, certos de que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração, e que o Senhor pode nos socorrer na hora das crises. Obrigado, muito obrigado por esse momento que passamos juntos aqui. Que a tua bênção permaneça sobre nós, hoje e cada dia desta semana, até que nos encontremos novamente, e ajuda-nos a viver olhando para o Senhor. Oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quarta-feira, se Deus quiser, vamos ter mais uma transmissão online, não sei se daqui ou de onde será, a gente está estudando isso ainda, e queremos convidar você para na quarta também. Em breve eu devo lançar um desafio de leitura bíblica através do nosso canal de comunicação de WhatsApp. Se você não está inscrito lá ainda, pode se inscrever, faça parte. A gente deve fazer um desafio de leitura da Bíblia, com respostas, perguntas, e a gente vai poder interagir em torno da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor nesse tempo de quarentena. Vamos então à bênção oraônica, característica de nossa igreja, sempre que encerramos os nossos cultos. Vamos lá, eu aqui, você aí, recitemos números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.